Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rincão da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. E a partir desse momento nós estamos começando uma série nova aqui, em que nós vamos aprender, através de programação no Code, a fazer a integração de mensageiros com a plataforma no Code do Bubble. Nós vamos aprender a integrar o Messenger, o Telegram, o WhatsApp e alguns outros mensageiros que a gente conseguir encontrar a API, a gente vai fazer também. Tá? Nessa aula de hoje nós vamos estar começando aqui a nossa série especial com a integração do Telegram com o Bubble. E então nós vamos aprender a criar a chamada API, né, as chamadas API no Bubble para fazer a integração. Nós vamos aprender a criar um boot na plataforma do Telegram para a gente conversar, porque o sistema lá funciona através de boot, né? Ele reconhece o usuário como um boot, e esse boot, sendo reconhecido como usuário, ele pode criar grupos lá e fazer a comunicação normal. Então, através da plataforma do Google, na integração, através da chamada API de forma gratuita, a gente vai ver como é que funciona todo esse processo. Tá? Vai ser uma aula rápida, vai ser um tutorial completo de integração primária. A gente vai dar uma passada por cima na chamada da API lá no site, né, na documentação da API, e vai ver quais são as funções que tem. E numa segunda aula posterior, a gente implementa as outras funções. Tá? E também vamos fazer um layout primário aqui na plataforma do Google para a gente entender como é que funciona essa mecânica toda. Então não sai daí, que a gente vai começar essa aula top, essa nova série especial no nosso canal. E é muito bom esse conteúdo, tá? Conteúdo top. Quero te pedir, se você não for inscrito, aproveitar. Se o final da aula valeu joia, você deixar o seu like. Se não gostar, pode deixar o seu dislike. E se no final da aula o conteúdo valer a tua inscrição, você não for inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sino das notificações para ficar informado de toda a aula nova, toda semana que a gente tem disponível aqui. Então, bora lá para mais uma aula de Bubble, de programação no Code, aqui no canal da Rincão Informática no YouTube. Pessoal, essa URL aqui, tá? core.telegram.org.boot/API é a documentação da API dos boots do Telegram, tá? Para a gente fazer a integração na plataforma no Code do Google. Então eu aconselho vocês a vir aqui a dar uma lida com calma em toda a documentação da API, tá? O que eu consegui estudar aqui foi o que eu coloquei na aula de hoje, que a gente vai desenvolver juntos, tá bom? Então a gente precisa de um token para poder autorizar todas as funções, né? Nós vamos realizar 3 chamadas aqui, tá? A primeira nós vamos pegar o ID do boot, que é no caso, o boot é a mesma coisa que o usuário lá dentro do Telegram, tá? O Telegram interpreta como boot. Você renomeia ele, você é um usuário lá dentro. Nós vamos pegar uma chamada, a gente pega o nome e o ID do boot, né? Do usuário. A outra chamada, a gente pega o nome e o ID do grupo que a gente criar dentro do Telegram, porque uma vez que a gente estiver com o usuário ativo lá no Telegram, a gente consegue criar grupo. Ou adicionar esse usuário a um grupo que a gente queira testar as funções. E a terceira chamada é para a gente enviar a mensagem. Então a gente vai depois dividir a tela aqui, vai fazer o envio de mensagem pelo Bumble e vai ver a mensagem chegando lá no grupo que a gente tiver integrado o boot no Telegram. Então a gente vai usar essas 3 chamadas hoje aqui, tá? A chave do token, né? A gente pega ela diretamente no Telegram, tá? Nós vamos acessar lá um boot interno dele, em que a gente cria os nossos boots e uma vez criado, e uma vez dado o nome a esse boot, configurando o usuário, a gente recebe o token para poder fazer as integrações. Então, dá uma lida aqui. Se você não entender inglês, é só você clicar para traduzir a página, tá? Você vem aqui, ó, traduzir para o português. Ele faz a tradução, certo? A API trabalha com os 2 métodos de get e de post, tá? Todas elas são actions, a gente vai aprender lá na chamada, né, nas chamadas da API.
que a gente vai configurar. E lê aqui, pessoal, dá uma lida aqui. Tanto funciona através de webhook, quanto sem precisar de webhook você também consegue fazer, tá? Eu não testei ainda o limite aqui de mensagens de você usar de forma gratuita. No plano free do Bubble, você tem alguma limitação quanto ao Bubble ou quanto à API do Telegram. Mas eu enviei aqui umas 30 mensagens e foi de boa, tá? Então, para você aprender e testar, isso aí é mais que suficiente. Beleza? Então vamos agora lá para o aplicativo do Bubble. Aqui a gente tem esse layout primário aqui que eu criei, né? Sempre um cabeçalho com a foto, né, do canal e o tema da aula aqui embaixo. Nós não temos nenhum plugin instalado, tá? Vamos começar instalando aqui os plugins do API Connector para a gente fazer a API. Um bip, né, para dar um bipzinho aqui, um alert toast. E um Ionic, né, os elementos Ionic visuais, né? Então esses três plugins que a gente vai utilizar. Nessa aula de hoje nós vamos usar o BIP e o API Connect, tá? Vamos mexer agora na tabela de banco de dados, que nós temos que criar uma tabela nova e os campos aqui necessários para a gente fazer essa aula de hoje. Vou criar aqui uma tabela nova, vou chamar de boot, tá? Boot Telegram, vou chamar assim. Beleza? Vai ter os seguintes campos: ID do boot, do tipo texto, ID do grupo, do tipo texto, e é uma lista, porque o boot, o usuário, pode criar mais de um grupo, então é uma lista, certo? Nome do boot, do tipo texto, e nome do grupo, também do tipo texto, e é uma lista, tá? This field is a list. São vários grupos, vários nomes, então é uma lista. O ID do grupo aqui eu fiz errado, então eu vou corrigir, tá? Não é texto, é number. Eu errei aqui, desculpa. ID do grupo. É do tipo number e é uma lista. Ok? Vamos agora configurar a nossa chamada API. E depois que fazer as 3 chamadas, a gente faz a parte de layout, tá? Para fazer as nossas 3 chamadas APIs dessa aula de hoje, a gente clica aqui em Add Another API, né? Add Another API. Vamos renomear ela para integração Telegram, tá? E a gente vai criar a primeira chamada aqui, ó. Essa primeira chamada eu vou chamar ela de puxar dados boot, né? O user no caso, certo? Ela vai ser do tipo get, ela vai ser uma ação, né? Actions. O tipo de tabela é JSON, né? Data type é JSON. E eu vou incluir aqui a URL dela é essa daqui, ó, tá? Eu olhei lá na documentação, né, da API e para pegar os dados do boot do usuário é essa daqui, ó, tá? Desse jeito que está aqui, o final dela barra getMe, que é para puxar os dados do usuário, e dentro das chaves aqui vai o token. A gente vai aprender agora como que a gente pega o token, tá? Então,
essa primeira API, a URL dela, o endpoint dela é esse aqui. Eu vou copiar e vou colar aqui, ó. Ela já automaticamente, como está dentro de chaves, ela abriu aqui, tá? Para me colocar aqui. O que vai dentro dela? Vai o token, né? E o valor dele vai entrar a chave. Como que eu vou pegar a chave para fazer... A chave não. Como que eu vou pegar o token para as 3 chamadas? Eu vou abrir o meu aplicativo do Telegram. Deixa ele carregar o Telegram aqui. Pronto, ele carregou aqui o Telegram, tá? Não tem problema vocês verem esses contatos aqui não, que a gente tem o nosso canal do YouTube, né? Do Telegram, que a gente fala sobre as aulas, canal de ajuda do Rincão Informática no YouTube. E a gente, para criar o token e o boot, a gente vai clicar aqui em busca e vai digitar isso aqui, ó, Bootfather, igual tá aqui, tá vendo? Você escreve, ó, Bootfather. E aí você vem no primeiro aqui, ó. Tá? Eu já criei alguns aqui de teste, mas os parâmetros aqui é o seguinte, ó. Tá? Barra new boot, você cria um boot novo, barra my boots, você edita os boots, né, que você tem. Eu vou usar a expressão boots porque é assim que o Telegram interpreta. Mas o boot nada mais é que o usuário, tá? Aqui você, barra setname, você edita o nome, a descrição, você faz todas as mudanças dele aqui, os comandos, você deleta, tá vendo? Então, vamos criar um novo aqui. A gente, ó, barra new boot. Ok. Agora você quer realizar uma chamada, certo? Por favor, escolha um nome para o seu boot. Tá vendo? Write a new boot. How are you going to call? Como você quer que ele se chame, no caso, né? Realizar a chamada. Muito bem, um novo boot foi criado. Como você quer que ele se chame? Por favor, escolha um nome para o seu boot. Eu vou colocar Rincão Informática. Tá? Ele falou, ok, agora você precisa criar um nome de usuário para o seu boot. É importante que o final do nome tenha boot. Gostando disso, por exemplo, Tetris Boot, ele está citando como exemplo aqui, ó, like this for example, Tetris Boot ou Tetris Boot. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vamos lá, o nome para o sistema interpretar. Então, informática, underline, boot. Ou você faz Rincão Informática boot, ou o nome que você escolher, ou underline boot, tá? Eu vou colocar underline boot. Pronto, ele criou o boot o usuário, certo? E ele automaticamente já deu o token pra gente aqui, ó. Para localizar ele, é esse link aqui, telegram.me /Rincão Informática underline boot. Eu vou pegar esse token, é o token que a gente precisa aqui, ó. Ctrl C. Se você quiser aprender mais sobre o boot da API, você pode olhar aqui, né, na página da API, na documentação da API e estudar lá sobre o boot. Uma vez que a gente pegou esse token aqui, ele vai servir para as 3 chamadas, tá? A gente volta na nossa chamada aqui e aqui na nossa endpoint, onde está entre parênteses, a gente cola a nossa chave. E na chave aqui também, no key também, o valor dela também cola a chave aqui dentro. Beleza? A gente vai adicionar um cabeçalho, vai chamar ele de contain tape, né? Contain tape. E o valor dele vai ser application, né? Com 2 P's, tá? Application, deixa eu ver se está certo, /JSON. Isso, tá? Aqui a chave a gente tira a privacidade dela, tá? E é só isso para fazer a chamada para a gente pegar os dados do boot. Tá? Vamos rodar a chamada aqui para ver, inicializar a chamada.
Está inicializando, retornou os valores, está vendo? Ó? Ok, true, aqui pegou o ID do boot, ó. Esse boot é verdadeiro, o nome do boot aqui, ó, Rincão Informática, o nome de usuário, Rincão Informática, underline boot, tá vendo que ele pegou todos os dados aqui? Então a gente vai precisar do ID, tá vendo? Vamos salvar a chamada. Eu vou criar as outras duas e depois vocês vão entender na mecânica do outro flow o que cada coisa faz, tá? A segunda chamada que eu vou criar aqui vai ser para fazer as atualizações, né? Para a gente puxar o ID do grupo. No caso, a gente conseguiu o ID e o nome do boot, a gente agora, se a gente criar um grupo, a gente vai conseguir o ID do grupo. Agora, por exemplo, eu vou vir aqui no Telegram, ó, e vou adicionar ele no grupo da Rincão Informática. Tá? Quer ver? Ó? Eu não sei se eu consigo adicionar por aqui. Deixa eu ver. Gerenciar grupo. Ou você tem que fazer pelo celular. Deixa eu ver aqui. Membros. Adicionar membro. Então vamos lá. Rincão Informática. Underline. Boot. Tá aqui, ó. Eu vou adicionar ele no grupo do canal do Telegram, tá? E a gente vai fazer essa aula ao vivo lá e eu vou comunicar ao pessoal do grupo lá que a gente está testando. Beleza? Ó, eu adicionei ele. Pronto, vou adicionar. Ele faz parte do grupo agora. Aí a gente volta aqui e vamos criar a segunda chamada que a gente vai pegar os dados do grupo, tá? Adicionar uma nova chamada, ó. ADD Another Call. Essa chamada, eu vou buscar ela. A primeira eu coloquei o nome, integração Telegram, puxar dados do boot. Então vamos copiar isso aqui. Vou colar aqui, Ctrl V. Puxar dados do grupo. E vou colocar entre parênteses aqui o ID. Tá? Essa chamada também vai ser uma ação, né? Do tipo JSON, né? A tabela do tipo JSON também vai ser uma chamada GET. A URL dela muda o final, tá? Vai ser essa daqui, ó, get updates. É a mesma coisa da segunda, só que o barra get me, barra get updates. E a terceira, barra send message, tá vendo? A gente pega os dados do grupo e o texto e a mensagem para a gente enviar a mensagem. Nós vamos configurar essas três APIs aqui hoje, de pegar os dados do usuário, os dados do grupo e de enviar a mensagem. Então, a URL, o endpoint da segunda chamada é esse aqui, ó. Ctrl C, tá? A gente cola aqui, certo? E a gente vai mudar o boot aqui, ó, o token. O que a gente faz? Pode pegar já o token aqui, ó, até o final das chaves, né? Copia ele e joga aqui dentro, ó. Pode copiar aqui também, ó. Pode manter ela aqui, tá? E pode copiar aqui também. Ou melhor, eu vou... O que que tá aqui? Tá igual, tá? Beleza. Puxar dados do boot user, puxar dados do grupo e o parâmetro de URL, né? A gente colocou aqui, deixa eu ver. Atualizações. Certo? Desmarca aqui, né? Tira a privacidade do token. E vamos adicionar um cabeçalho aqui também, tá? Também vai ser do tipo Content on Type, né? Content in Type. Ctrl C. Ctrl V. E esse aqui, ele vai ser do tipo... O valor dele vai ser multi parte barra form traço data. Por que ele é dessa maneira? Com as outras chamadas API, a gente vai fazer todas as funções do Telegram. Que é você subir imagem, você fixar a mensagem, você subir áudio. A gente vai ver depois na API, lá na próxima aula, na segunda aula da questão do Telegram, da integração, essas funções todas, tá? A gente anexar um arquivo.
Então, por isso que eu vou colocar o valor dele que ele seja um multipart form data, que são vários tipos de arquivo, tá? Foi isso que eu entendi aqui. Eu vou rodar a chamada. Ó, deu OK, true, pegou o ID do grupo, ó, tá vendo? O chat aqui, ó, o ID de chat, né, mais change member ID, tá vendo? O título, o canal Rincon Informática, ele pegou os dados do grupo, ó, o ID do grupo, o ID do chat, né, da conversa que a gente está fazendo, tá vendo, ó? Aqui o canal Rincon Informática, ele pegou tudo aqui, ó. Então agora a gente vai fazer a última chamada, que é de enviar a mensagem. Só que antes de fazer ela, eu vou criar um layout aqui, tá? Básico para a gente poder fazer a mensagem. Então vamos lá. Vou jogar 3 inputs aqui, tá? Esse vai ser o input pegar dados boot, né? O user, certo? Vou colocar a fonte preta aqui, plano de fundo branco, vou colocar aqui a borda sólida, 100% da cor preta. Vou deixar com 400 mesmo, tá bom. Ctrl D, o segundo boot vai ser pegar dados grupo, tá? E mais um eu vou colar aqui, ó, Ctrl D, vou trazer ele aqui para baixo. Esse vai ser input enviar mensagens Telegram, ok? Esse vai chamar assim. Vou duplicar esse input aqui, ó. Esse aqui é pegar dados do grupo, vou duplicar ele aqui, né? Para a gente aprender. Esse aqui eu vou chamar ele como ID do grupo. Input ID, né? ID grupo. Tá? Vou identificar esses dois inputs aqui, ó. ID grupo, né? O ID do grupo. Ctrl D. Enviar mensagens. Certo? Agora vem com o botão aqui, ó. Ícone label, vamos colocar aqui boot, né? Cadê? O robot, cadê? Deixa eu ver se eu consigo achar o que eu quero aqui rapidinho. A gente vai mudar isso aqui de material para Bootstrap Icons, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, boot. Aqui, achei o que eu queria. Esse aqui, ó. Puxar ID. Boot.
Dá uma formatada aqui, né? Desculpa, vou tirar isso aqui. Agora, Ctrl D. Esse aqui vai ser Messenger que eu vou buscar, né? Messenger. Deixa eu ver quais tem aqui. Chat. Aqui, esse aqui. Puxar ID do grupo. Isso é quando você quiser fazer isso manual, tá? Para você criar as suas coisas, certo? Por isso que eu estou fazendo isso. Ctrl D. Esse aqui, vamos lá. Telegram, isso. Enviar. Mensagem. Ou só enviar. Vou deixar só enviar aqui. Pronto. Esse aqui vai ser o botão puxar ID do grupo. Esse aqui vai ser o botão puxar ID do boot. E esse aqui o enviar mensagem. Aqui. Enviar mensagens. Então, se a gente quiser criar um boot novo e criar um grupo novo, né, a gente vai colar o nosso token aqui dentro, tá? Ficaria assim, ó, para a gente visualizar. Vou carregar a página aqui. Pega lá. Isso. Então seria o seguinte, ó. Quando eu clicar no puxar ID do boot, a gente vai abrir o workflow. O workflow está com uma visualização nova, tá? Eu peguei isso ontem na aula, né, quando eu estava criando essa aula. Se você clicar aqui em GUID, ele vai ficar no mesmo estilo do Flutterflow, tá? O back-end do Flutterflow das ações do workflow é pilha de cima para baixo, cascata, tá? E aí, se você não gostar, você pode ir lá em Settings e tirar essa marcação e voltar. Eu prefiro do modo antigo aqui, até eles me forçarem a ir para o novo. Então, eu clico aqui, plugin, integração Telegram, puxar dados do boot. Aí depois eu vou vir aqui em Data Thing, Create a New Thing, eu vou criar um novo boot. Tá? E os campos que eu vou pegar é o ID do boot e o nome do boot. Então vai ser o quê? O resultado do passo 1, integração Telegram, ID, para pegar o ID do boot, do usuário. Tá? E o nome do boot é o resultado do passo 1, Telegram, first name, porque eu quero o nome dele, que apareceu lá quando a gente rodou a chamada da API. Depois disso, eu dou um element actions, um reset nos inputs e dou um beep. Boot user criado com sucesso. Dá uma formatação aqui que eu gosto sempre de deixar com o tamanho da mensagem de 20 de fonte, né?
cor verde, 2.500 milissegundos e centralizado. Na tabela de banco de dados, ó, a gente não tem nenhum boot criado ainda. Então vamos criar o primeiro. Vem aqui no plugin, tá? Ou até mesmo no Telegram aqui, ó. Cadê o boot user? Bootfather. Vou copiar a API, né? A key, né? O token, na verdade, chama token. Ctrl C. Vou colar aqui, ó. Ctrl V. Vamos puxar os dados. Puxou os dados, tá? Só que ele não resetou aqui, mas eu vou botar para ele resetar. Se eu vier aqui, ó, já puxou o ID e o nome dele, ó, Rincão Informática. Beleza? Esse outro botão aqui, ó, deixa eu só resetar o input. Element Actions, Reset Data no grupo, né? O grupo corpo. Pronto. Aí ele faz isso, tá? Agora, para eu puxar os dados do grupo, ó, eu vou clicar no botão puxar ID do grupo, né? Aí eu venho aqui, ó, em Element, em Plugins, integração, puxar dados do grupo, ó, integração Telegram, puxar dados do grupo. O path aqui não está identificado porque na nossa chamada API ele não está renomeado aqui, ele não tem um valor colocado para ele, tá? Tá aqui nas duas. Então deixa assim por enquanto, beleza? Desculpa. Aí eu vou vir em Data Thing, Make a Change to Thing. Eu vou fazer uma mudança. Nesse caso aqui, como a gente está aprendendo a pegar o ID do usuário e o ID do grupo, eu vou mandar ele fazer uma busca em boot no primeiro item, tá, da lista. Pode clicar aqui. E o que ele vai mudar? Ele vai mudar o ID do grupo e o nome do grupo, tá? Agora, aqui, a gente não colocou na tabela de banco de dados que os dois são uma lista, o ID do grupo e o nome do grupo, porque o mesmo usuário lá, o mesmo boot, pode criar vários grupos para ele participar. Ele pode criar como ele pode entrar, certo? Como a gente colocou um número, são mais de um grupo que pode ser criado, então é uma lista. E o nome são nomes diferentes, então também é uma lista. Aí o que é feito aqui? Vem add, tá? Resultado do passo 1, integração Telegram, o resultado, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, each item update, não, deixa eu confirmar aqui. Each item mais chat member, chat ID, que é para pegar os dados do grupo, tá? E aqui, deixa eu ver o que eu errei aqui. ADD list é uma lista, isso. Ele é uma lista, tá? A mesma coisa aqui, ADD list, resultado do passo 1, aqui a gente vai pegar um nome, certo? Resultado, item mais chat member, chat title, né? Título, que é o nome do grupo. Depois disso, eu dou um element actions, um reset no grupo, né? E vamos puxar agora os dados do grupo aqui, que a gente tem lá no Telegram, que a gente está aqui, ó. Ele vai puxar os dados desse grupo aqui que ele foi adicionado, tá? Então vamos lá. Vou pegar o token de novo. Posso pegar direto aqui, Ctrl A, Ctrl C, ou aqui no Telegram, tá? No Bootfather, tanto faz. Vou colar aqui, ó. Puxar ID do grupo. Puxou o ID, resetou. Se eu vier aqui, ó. Pronto, ó, canal Rincão Informática Academy é o nome do grupo lá no Telegram e o ID dele, tá? Para você saber se você está lidando com o ID do grupo ou com o ID do boot, um sinalzinho de traço aqui ou de menos, da maneira que você preferir, sempre vai identificar o ID do grupo. E o boot começa com número, não tem nenhum símbolo antes dele. Tá? Eu vou pegar esse número aqui, ó, esse ID aqui,
Melhor, não vou pegar ele não. Agora eu venho aqui nesse ID do grupo aqui, ó. E o conteúdo inicial dele vai ser... Deixa eu pegar esse grupo principal, colocar o conteúdo dele como boot, tá? E aí eu venho aqui, ó, Parental Groups, boot Telegram, ID do grupo. Para aparecer o ID do grupo aqui, ó, para eu identificar. Deixa eu ver aqui. Parental Groups, Telegram ID Group. Deixa eu ver se apareceu. Não. Deixa eu deixar isso aqui desabilitado, né? ID do grupo. Primeiro item. Deixa eu ver aqui. Vai ter que fazer a mesma coisa aqui nesse grupo, tá? É para a gente aprender a integração do Asserts for, boot Telegram, primeiro item. Agora vai aparecer o ID do grupo aqui, quer ver? Olha lá, apareceu, tá vendo? Vamos configurar agora a API de mensagem e vamos mandar a mensagem, certo? Deixa eu só colocar aqui para ficar parecido. Um ícone, vamos lá. Clipper. Aqui. É um clips, né? Vou retirar aqui o padding que eles colocam padrão. Vou deixar com 2. E aqui, ó, eu vou dar um padding nele também, à esquerda, de 20. De 30. E quando a página for carregada, when paging load, eu vou dar um element actions, set focus, no input, enviar mensagem. Aí já vai setar direto aqui, ó. Já setou, tá vendo? Ó? Vamos lá. Aí. Beleza? Vamos configurar a chamada, a API da chamada agora. A URL dela vai ser a seguinte, ó. Adicionar uma nova chamada, tá? Eu vou chamar ela de puxar dados do grupo, enviar mensagens Telegram, tá? Ela vai ser do tipo post essa chamada, tá? Vai ser uma ação também. E a URL da chamada vai ser essa daqui, ó. Certo? Ctrl C, depois da chave, né? Vem o barra send message chat ID, que vai puxar do grupo para identificar qual é o grupo que está mandando a mensagem e o texto da mensagem, tá? Aqui, ó. Ctrl V. Vou pegar a chave aqui, Ctrl A, Ctrl C, vou colar aqui dentro, ó. O ID do grupo é esse aqui, ó, que nós puxamos, Ctrl C, cola aqui, tá? A chave a gente pode Ctrl A e colar aqui também. Agora aqui vai ser a mensagem, tá? Tira a privacidade dos três. E a gente ao inicializar a chamada aqui, a gente já vai fazer a mensagem. Então, esta, olá, comunidade. Esta é uma mensagem de teste de integração Telegram
com Bubble no canal da Rincão Informática Academy. Então eu vou puxar aqui o Telegram, tá? Ó. Aqui vai mandar. Deixa eu diminuir a página aqui. Vamos lá. Vou ver se eu consigo colocar os dois aqui, tá? Vou diminuir aqui, ó. Tá? Para aparecer aqui a mensagem. Então eu vou inicializar a chamada. Vamos ver se está tudo certo. Ah, não, tá faltando os cabeçalhos. Aqui também vai ser a mesma coisa aqui, ó. Content in type e multipart form data. Ctrl C, cola aqui também, Ctrl V. Vamos ver se vai vir a mensagem aqui. Vou fazer do zero, tá? A chamada. Na verdade, a chamada não, a criação, certo? As três chamadas tá aqui, ó, né? Integração, pegar dados do boot, pegar dados do grupo e a gente vai fazer a chamada de enviar mensagem, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos o primeiro, né? Joga o token aqui, puxar dado do boot, puxou o dado e o nome. Vamos pegar o ID e o nome do grupo. Pegou o ID do grupo, apareceu aqui. E se eu der um refresh aqui, já aparece o ID do grupo e o nome do grupo, tá? Agora, na chamada de enviar mensagem, já está o ID do grupo aqui, certo? A mensagem que a gente vai enviar, então vamos ver funcionando. Ó, vou inicializar a chamada aqui, tá? Tem que entrar essa mensagem que a gente criou. Pronto, funcionou. Ó. Aí me informou aqui que enviou a mensagem e chegou no grupo. Ó. Esta é uma mensagem de teste de integração Telegram com Bubble no canal da Rincão Informática Academy. Eu vou salvar a chamada e eu agora, por último, vou fazer a configuração do fluxo aqui desse botão. Ó. Enviar mensagem. A gente vai puxar um Element Actions, um plugin. Enviar mensagens, o ID do grupo, o texto vai dar input, enviar mensagens, Telegram, seu valor. O ID do grupo eu vou dar aqui para essa aula do Search for boot first item, tá? First item, ID do grupo, porque é no grupo que a gente vai mandar a mensagem. Então a gente consegue mandar por aqui agora. Vamos lá. Aula de integração de Telegram com Bubble concluída com sucesso. Bubble.io concluída com sucesso. Vamos colocar assim. Beleza? Vou vir aqui, né? Vamos ver a mensagem chegar aqui. Olha lá. Show, pessoal? Então a gente termina essa aula aqui, tá? A gente fez agora uma nova playlist, dei início a uma nova playlist. Vai ser a integração de mensageiros com a plataforma do Bubble. Nessa aula de hoje a gente aprendeu a integrar o Telegram. Beleza? Desculpa, tô com uma tosse chata. Se a aula de hoje valeu o teu joia, tua mente está cansada também. Se a aula de hoje valeu o teu joia, por favor, deixa o seu like aí. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja, participa.
Deixe os seus comentários aí embaixo no vídeo, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, seu pedido de aula, sua possível correção de conteúdo nosso, que nós vamos averiguar todas as informações e se você tiver razão, a gente corrige a aula e cita você te agradecendo. E se a aula valeu o teu joia e você não foi inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho das notificações para ficar informado toda semana de conteúdo novo. E se não for membro e quiser apoiar a gente de uma forma mais abrangente, clica no botão Seja Membro e aproveita aí os benefícios de ser membro do nosso canal, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Ei, volta para cá, pessoal. Faltou só uma questão aqui, tá? Depois da gente enviar a mensagem, a gente dá um element actions, reset data, né? E dá um element actions, set focus no input enviar mensagem, tá? Para resetar aqui, ó. Esta aula entra no ar no canal da Rincão Informática. Vamos lá. Academy no YouTube. Em breve. Já chegou aqui, ó. Valeu, um abraço, pessoal, até mais.